Trabalhar com Ziraldo foi, e sempre será uma experiência incrível, né? Ele realmente traz para quem está trabalhando com ele essa expertise dele na produção editorial. É fascinante. Ele é um artista completo, né? Na ilustração, no texto, nas artes gráficas, sempre foi muito fascinante mesmo. Essa série, Os Meninos dos Planetas, que nós estamos fechando agora com 10 livros, ela é muito importante. Não só por ser o trabalho mais recente do Ziraldo, mas pela dedicação que ele teve com cada um desses textos e dessas ilustrações, que ele realmente se dedicou de corpo e alma. Mas também porque essa coleção, na minha opinião, é um resumo de toda a obra dele. Na qualidade dos textos, na qualidade das ilustrações, na diagramação, nas artes gráficas mesmo. Eu acho que ela é muito importante hoje, não só para melhoramentos, mas eu acho que para a história da literatura e das artes no Brasil. Essa série, ela traz como uma grande inovação, se é assim que a gente pode chamar, o fato de que ele se inspirou em cada um dos meninos de cada planeta, nas características dadas para cada um desses planetas, dentro da história da humanidade, dentro da mitologia, dentro da ciência. Então ele foi buscando essas características até da astrologia, né, e das próprias descobertas da astronomia, da descoberta das ciências que ele colocou na personalidade de cada um desses personagens. Enquanto ele estava terminando, que ele estava fazendo essa coleção, ele já estava divulgando os primeiros livros que foram lançados. Ele estava num colégio e umas meninas vieram conversar com ele e questioná-lo por que os personagens eram só meninos. Como assim só os meninos dos planetas? Ziraldo gaguejou um pouco, pensou, falou: bom, eu sou menino, então eu escrevo nesses livros o que eu sei de como é ser menino, qual é a experiência de ser um menino. E elas começaram a rir e falaram: ah, não, a gente já sabe, é porque as meninas são das estrelas. Para escritor, vocês sabem que só uma frase já é suficiente, né? Então daí ele teve essa ideia, ele escreveu um livro chamado Meninas das Estrelas, onde ele justamente fala sobre o feminino. Então ele tenta explicar quem é esse ser, né, a menina tão especial, um pouco inspirado na história da Alice. Então, como é a menina, as emoções dela, quem é esse ser que ele não conhece muito bem, porque ele tendo a experiência de ser menino, mas ele colocou nesse livro essas características das meninas. O Ziraldo, ele era menino na década de 60, quando o homem estava explorando a Lua. Então é natural que ele tenha ficado fascinado por esse mundo novo que estava se abrindo do espaço. E ele, então, primeiro fez o Flictis, que é a história de uma cor que depois foge, né, do meio aqui da Terra e vai para a Lua, e a Lua se torna da cor do Flictis. Planeta Lilás é uma viagem pelos textos de um livro, e depois, muitos anos depois, que ele fez essa coleção dos planetas. Mas todos esses livros, eles vêm desse fascínio dele pelo cosmo. O público, em geral, recebe a obra do Ziraldo com muito entusiasmo, muita alegria, muita paixão, né? Não só as professoras, mas também os pais, e nós não podemos esquecer que ele publica desde a década de 60. Então hoje nós temos muitas gerações que leram os livros dele quando eram crianças e hoje são pais, são professores, são até avós já. Então, eu acho que esse carinho com que as pessoas receberam a literatura dele, o trabalho dele, influenciado também pelas artes gráficas, pelo Ziraldo como jornalista. Então, essa personalidade que ele é hoje, brasileira, que representa isso, é isso que aproxima o público dele. Ziraldo publicou cerca de 150 títulos, daí para mais, na Melhoramentos. E quase todos eles hoje estão em catálogo, continuam tendo constantes reimpressões e reedições. Então, a recepção é muito boa. Realmente não tem nenhum livro
tirando alguns livros que foram muito sazonais por conta de uma data específica, mas a maioria continua em catálogo hoje, é encontrada nas livrarias. A coleção dos Meninos dos Planetas foi escolhida para fazermos essa exposição que está pronta aqui hoje. A escolha foi, primeiro, porque a coleção é a mais recente, né, que ele terminou agora, no ano de 2018. E o segundo motivo para a escolha foi o fascínio dele pelo cosmos, pelos planetas, pelo espaço sideral. Então esse fascínio dele nos levou a escolher esse o tema da exposição. Nessa exposição, o que nós temos de mais original, de mais interessante, são justamente os desenhos do Ziraldo, os RAFs, né, os rascunhos que ele fez para chegar em cada um dos personagens. Então tem vários desenhos do desenvolvimento desses personagens, desde os primeiros traços e os estudos que ele faz para cada uma das cenas. Isso é muito interessante. E tem alguns desenhos até que chega a ser engraçado, porque aqui tem um estudo e aqui no cantinho tem um número de telefone que ele anotou para ligar depois, ou tem uma outra característica que são os desenhos que ele faz, são uns homens tristes assim que ele faz. Então tem o desenho aqui do personagem e na beirada do papel alguns rabiscos diferentes. Isso é muito interessante você ver esse trabalho do artista em processo. É muito interessante. Sempre foi uma sensação assim na editora o dia que ele chegava para trazer os originais. Hoje vem tudo pelo computador, vem pela internet, então chega lá um arquivo, mas na década de 80, 90, até no começo dos anos 2000, ele que trazia aqui as artes. Então ele vinha com a pastona embaixo do braço e era aquela sensação, todo mundo já se preparava, abríamos aquela mesa grande e aí ele ia abrindo cada uma das páginas e discutindo já com o pessoal da produção, as cores, o que ele queria, qual era a fonte. E era assim, no mínimo um dia todo de trabalho ali, a gente curtindo e analisando aquele material que ele trazia, e muitas vezes ele ia embora tarde da noite para o hotel, voltava no dia seguinte e continuava. Então isso era uma sensação mesmo, era um momento muito, muito importante para nós e de muita felicidade receber um livro novo. Bom, em todos esses anos que o Ziraldo sempre trazia um livro novo para a gente, tinha uma grande expectativa, né? Ele trazia pessoalmente, vinha com aquela pasta, com todas as artes. Hoje não é mais assim, ele manda o trabalho pela internet e a gente recebe o arquivo e curte e tal. Mas na época, década de 80, 90, até o começo dos anos 2000, ele que trazia. E era aquela sensação, né? Aquela expectativa, nós abrindo a pasta e ele mostrando cada uma das artes e discutindo com o pessoal da produção que fonte que ele queria, qual era o tamanho e qual era o acabamento e que tinha que ser daquela cor. E muitas vezes esse trabalho ia até altas horas da noite, ele ia embora, voltava no dia seguinte e o trabalho continuava. Era um motivo de grande alegria para nós. Os livros todos dele que nós temos têm várias edições, realmente são livros de muito sucesso, então isso espelha a receptividade do público com a obra dele. Então, só o Menino Maluquinho são quase 4 milhões de exemplares e mais de 100 edições, então é uma receptividade imensa mesmo dele. O Ziraldo ele tem uma importância suprema na literatura infantil brasileira, infantil e juvenil brasileira, porque ele veio com todos aqueles autores que foram começando na década de 60, 70, que até hoje estão aí, são consagrados. E esses escritores eles vieram influenciando gerações, né, de público, de professores, de outros escritores. E o Ziraldo, em especial, não só escritores, mas ilustradores, artistas gráficos, cartunistas, ilustradores. Então ele vem influenciando toda uma geração que, na verdade, é uma influência na cultura brasileira, né? Então, são
50 ou 60, quase 60 anos aí, e o trabalho dele como jornalista também. Ziraldo tem uma frase que é: ler é mais importante que estudar. E nós concordamos muito com essa frase, porque seja lá qual for o seu talento, seja lá qual for a carreira que você for seguir, o que você precisar para a sua vida, você vai precisar saber ler e interpretar um texto. Então, ler é mais importante que estudar, porque se você sabe ler, você pode estudar tudo na sua vida, um idioma, você pode estudar para ser engenheiro, advogado, professor, médico, o que for. Por isso que eu concordo com ele, que ler é muito mais importante que estudar. Bom, a exposição ela foi criada primeiro para homenagear o Ziraldo, né, que ele estava completou 85 anos, depois completou 86 anos ano passado. Então a exposição foi isso, foi uma homenagem a ele, foi uma forma de fechar o ciclo da produção de uma coleção dos Meninos dos Planetas e, de uma certa forma, trazer aqui para esse espaço esse fascínio que o Ziraldo tem pelo cosmo, pelos planetas, pelo céu. Ele sempre... menino, né, se empolgou com a fase das descobertas e das viagens à Lua. Então foi uma forma de homenageá-lo e inaugurar esse espaço que é a Casa Melhoramentos, que é um espaço de exposição, é um centro cultural aqui na Vila Romana, em São Paulo. E é isso, a exposição ela traz a arte dele nesses painéis e também artes originais e desenhos onde ele está desenvolvendo as artes finais, desenvolvendo os personagens, são os rascunhos, a forma que ele encontrou para desenvolver os personagens. É muito interessante a exposição. Espaço novo aqui na Vila Romana, em São Paulo, ele é um espaço que vai estar aberto para todo tipo de exposição, de quadros, de objetos de arte, não sei, o espaço está aqui, é muito, muito interessante, muito bonito e foi inaugurado com essa exposição onde a gente fez os painéis e tem as artes, mas ela é aberta a todo tipo de possível de exposição. Performance, para instalações, ela tem um pé direito muito alto, então instalações de artes plásticas, alguma peça de teatro que precise de um espaço grande, é um espaço muito interessante, espaço cultural muito amplo. Tem um auditório para cerca de 100 pessoas, é um auditório com cabine própria para som, para tradução simultânea, e tem também uma sala multimeios que tem um espaço grande também para palestras, para cursos, seminários. Também cabe cerca de 80 a 100 pessoas. Muito bem, eu sou Leila Bortolazzi, eu sou editora aqui na Melhoramentos e estou aqui acompanhando a exposição do Ziraldo, que nós fizemos sobre a série Os Meninos dos Planetas. E a Melhoramentos, não sei se precisa apresentar, mas é uma editora que tem mais de 100 anos no mercado. E assim como nós lançamos o Ziraldo, nós lançamos diversos outros autores que estão no mercado até hoje, consagrados, e sempre incentivando a leitura, a literatura, proporcionando para crianças, jovens e professores material de muita qualidade e de excelência gráfica, que é uma grande preocupação da empresa.